Aleluia. Você pode glorificar Jesus aí? Glória a Deus. Bater palma de boca fechada é pecado, tá bom? Abra sua Bíblia. Depois a gente fala da nossa viagem, que foi demais. Que tribo é essa? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. E nós tivemos um alinhamento. Foi muito bom. E o próximo é Marília, em abril. Ou vamos nos programar para 2027. Aí é com vocês. Já tem uns lá em Palmas para... É só sair daqui e pegar um buzu lá em Palmas e seguir o caminho. Eu deixo vocês irem sozinhos, se vocês quiserem. Então, agora vocês já conhecem o caminho. Prontos? Mateus capítulo 3. Está faltando alguém que foi com a gente? Hã? Somente. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Você já imaginou Jesus, o Senhor, sendo batizado por João? Sabe o que é isso aqui? Princípio de honra. João era o último profeta e Jesus precisava dar exemplo. Ele era autoridade. E a gente tem ensinado que a gente só tem a autoridade que a gente respeita. Você só tem a unção que você respeita. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça ou toda a escritura. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pode se sentar. Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. Nasceu pelo Espírito. E quando ele vai começar o ministério, ele recebeu o poder do alto. Mas Jesus não era Deus, pastor. Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Porque no Evangelho de João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele vai começar o seu ministério aos 30 anos, ele vai ter João Batista para ser batizado, para dar exemplo. E quando ele é batizado, desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho, em quem me alegro, ou em quem me comprazo.
O texto seguinte diz que o Espírito de Deus o conduziu para o deserto, para ser tentado. Para começar o ministério, teve provas, mas foi conduzido pelo Espírito Santo. Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. E ele nos dá alguns exemplos aqui. Ele foi batizado. Se ele, como Senhor dos Senhores, desceu às águas, por que eu não? Se ele, que é o Senhor dos Senhores, perdoou, por que eu não? Se ele amou os seus algozes, por que eu não? Se ele perdoou, por que eu não? A nossa referência sempre foi e sempre será Jesus. Sempre. Ele é nosso ponto de referência. Não é nenhum filósofo. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Então ele começou o seu ministério debaixo da graça e da unção do Espírito Santo. E essa mesma unção que está sobre Jesus está sobre mim, está sobre você. Porque quando ele convoca os seus discípulos, ele fala para os seus discípulos, no livro de Lucas 24:49, disse: vocês não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram. 10 dias depois, no livro de Atos capítulo 2, 120 pessoas estavam em oração, e o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, de uma forma sobrenatural, e viram línguas repartidas como de fogo. Poder de Deus, profetizavam, falavam em outras línguas e profetizavam. Aí Jesus conta uma parábola de um certo senhor foi tomar posse de um reino e chamou os seus 10 servos e deu para eles uma mina, deu 10 minas para cada um. Um talento seria mais ou menos 60 mil reais, 600 mil reais para cada um. E diz: eu vou viajar, quando eu voltar, teremos um acerto. Para outro deu 5, para outro deu 1. E ele volta. E na hora do acerto de conta, quem lhe deu 10, ele disse: Senhor, o Senhor confiou a mim 10. Eu negociei, eu trabalhei, daqui mais 10. E o Senhor disse assim: bom está, servo bom e fiel. Você foi fiel no que eu coloquei na tua mão. Você vai dirigir, você vai comandar 10 cidades. Você vai gerenciar 10 cidades. O outro disse: o Senhor confiou em mim 5, e eu negociei, está aqui mais 5. Bem-estar, servo bom e fiel. Você vai comandar 5 cidades. Aí aparece o que recebeu uma mina, um talento, 60 mil reais, entrega aquela mina para o Senhor e disse: olha, eu sei que o Senhor colhe onde não planta, eu sei que o Senhor é muito rígido, o Senhor me confiou esse talento, essa mina, esse valor. Aí eu tive medo,
Aí guardei para não perder e estou entregando para o Senhor aquilo que é seu. Aí ele ouviu do Senhor assim: servo mau e negligente, por que você não pegou essa mina, esse talento, colocou na mão dos banqueiros para que ele granjeasse, para que negociasse e me devolvesse mais? Pega o talento que está na mão dele e coloca na mão daquele que tem 10. Tira a cidade que ele iria comandar e coloca mais uma na conta daquele que ganhou 10. Deus colocou algo dentro de nós. Deus nos deu graça, Deus nos deu talento, Deus nos deu habilidade, Deus nos deu dons. Deus nos deu capacidade de exercer uma função nobríssima. Não pensa você: não, pastor, hoje eu estou fazendo faculdade, pastor, eu estou formado, glória a Deus, hoje eu sou um acadêmico, eu estou formando, pastor, graças a Deus, hoje eu tenho casa própria, eu tenho fazenda, eu tenho terra, pastor, tudo está maravilhosamente bem. Não diga no seu coração que o teu braço fez isso. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que te deu poder para adquirir riqueza. Você pode estar certo que tudo que Deus confiou à senhora, tudo que Deus confiou ao senhor, tudo que Deus confiou a você, vai chegar o dia do acerto de conta. Aí você vai dizer assim: mas eu não tenho percebido isso não. Vai chegar o dia do acerto de conta. Tudo que Deus confiou a você, Ele vai pedir conta. Porque tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós temos é efêmero, é passageiro, nada tem valor aqui, nada, absolutamente nada. E às vezes nós ficamos impressionados com coisas que não passam de coisas e esquecemos da nossa missão, esquecemos do nosso propósito, esquecemos do nosso objetivo, esquecemos da real missão que nós temos e desprezamos todas as coisas. Aí o Senhor diz assim: servo mau e negligente. Deus tem coisas portentosas, gloriosas, maravilhosas para fazer na minha vida e na sua vida. Eu estou te falando com toda a pureza da alma. Dá uma olhadinha no que está no livro de Salmo, capítulo 2, verso 8. Para você ver o que está à sua disposição, o que está à minha disposição, o que está à nossa disposição. Pede-me as nações por herança, eu te darei. Pede-me cidades, e eu darei você. Esse texto diz que não tem limites, não tem fronteiras, quando você está à disposição de Deus. Não há barreiras, não há fronteiras, não há limites, quando você está na dispensação de Deus. Tudo é possível. Cadê o texto, filho? Fica ligado. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Tem que ser outra tradução. E os fins da terra por tua possessão. Pode ser. Já foi. Pede-me as nações, eu te darei, e todos os confins da terra eu coloco como sua possessão, direito seu, toma posse. Aí vem a pergunta: então por que eu não decolo, pastor? Porque você não está no centro da vontade dele, porque você não faz o que Deus manda, porque você é autossuficiente, porque você criou um evangelho para você. Eu acho que, eu penso que, aí você não decola.
Aí coloca a culpa no governo, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja. Essa culpa não é de ninguém, a culpa é tua e de ninguém mais. O texto é claro, volta lá, filha. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. É seu, pede, toma, é seu. Então por que não acontece? Porque eu sou pobre, pastor. Que conversa é essa? É porque eu não tenho formação acadêmica, pastor. Que conversa é essa? É porque você não está no centro da vontade dele. Porque quando você está no centro da vontade dele, não falta recurso, não falta provisão. Ele tem as portas abertas em seu favor. Mas a gente tem mania de transferir responsabilidade, colocar a culpa em todo mundo. Ah, pastor, eu nasci num lar simplesinho. Ei, você não está hoje aqui num divã não, para contar as suas mazelas não. Deus está dizendo para você assim: pede-me as nações e eu te darei. Ponto. Por que não acontece? Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e na sua vida ainda. Quando você recebe uma unção, um poder do alto, a mesma unção que Jesus recebeu, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus, que levantou Jesus, está em nós. Atos 8,16. É o mesmo Espírito que estava nele, está em nós. Quando você recebe esse poder sobre a sua vida, quando você recebe esse poder, a autoridade, mina, talento, dons, independentemente do seu nível cultural, intelectual, quando você recebe o dom, você faz proezas no nome do Senhor. Você faz coisas assim, meu Deus, eu não tenho capacidade para fazer isso. Jesus chamou pescadores, homens que tinham cheiro de peixe, disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, quando você recebe uma unção, você recebe uma autoridade. Unção é autoridade, unção é poder. Quando você recebe a unção, nós não somos mais qualquer um. Temos a bênção. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não causa nenhum mal, nenhuma dor. Eu quero essa bênção sobre a minha vida. Você recebe autoridade, poder como rei, sacerdote, profeta. Os 4 ofícios de Jesus você recebe. Eu não entendi, pastor. Que negócio é esse receber? É autoridade de profeta e de sacerdote, de rei. O rei reina, governa. O sacerdote, ele leva o homem até o altar. Você é o intermediário de levar pessoas até o altar. Mas como profeta, você traz a revelação de Deus para o homem. O sacerdote leva o homem ao altar, mas o profeta leva o homem à presença de Deus e traz a presença de Deus. Como profeta, você atrai a presença de Deus. Você entende isso? Como profeta, você traz a revelação. Sansão tinha poder e José tinha revelação. Sansão tinha força, José tinha revelação. José tinha presença. A igreja precisa exercer esses 3 ofícios: reis, sacerdote e profeta, porque o profeta fala no nome do Senhor.
Entenda uma coisa: quando você fala no nome do Senhor e aquela pessoa abençoada recebe a palavra, ele é agraciado, porque ele ouviu a palavra de uma profetisa, ele ouviu a palavra de um profeta. Mas quando eu falo profetisa, naquelas pessoas desequilibradas emocionalmente, não, que fica por aí batendo o pé, sapateando e metendo a mão no pé dos outros, achando que isso vai dar resultado. Não é isso que eu estou falando, não. Porque tem um tal de bater no pé e bater na mão, e se você ficar assim, ele descruza o abraço e tal, dá uns tapas na mão. Deus me livre e guarda esse trem. Eu não quero isso na minha vida, não, nem para a sua. Mas quando você está em sintonia com Deus, Deus usa você, e você se torna um canal de bênçãos, e você começa a perceber que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu. E você chega até a cantar: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas parece que a gente está um evangelho aguado, um evangelho, quando o negócio está sem sal, como é que é? É insosso. Um evangelho sem gosto. A gente não tem prazer nem de vir para o culto, vem na marra, parece que é obrigação. Aí você quer: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Nada disso, você só está cantando, não está adorando, está cantando. Quando eu vejo a glória do Senhor aqui, eu caio no chão, eu rolo, eu choro, eu grito. Quem ficará de pé diante do Filho do Homem? Só quem tiver o sinal do seu nome. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca de Jesus, por isso eu posso dizer: ele é meu amado, ele é meu Senhor. Tem algum sacerdote aqui? Tem algum profeta aqui, uma profetisa aqui? Enquanto você recebe essa unção, essa autoridade, peca. Não entendi, pastor. Quando você recebe esse poder, essa autoridade, peca, causa um strike, joga boliche, derruba todos os pinos de uma vez só, porque você violou princípios, você quebrou uma regra, e as consequências são catastróficas. Então, quando você é ungido, quando você é separado, quando você é escolhido, você tem um selo. Um selo de, um doisinho, um selo de, eu dou uma caixa de bombom para quem fala. Você é representante de um reino. Logo, o governo está sobre os seus. O governo está sobre os seus ombros, porque eu sou embaixador de um reino. E às vezes você ora e não percebe isso. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O reino está aqui dentro, está dentro de você. Você é governo, você é representante, você não pode falhar, porque quando você falha, você sofre, sua família sofre, quem está do seu lado sofre. Imagina um pastor falhar. Imagina um pastor ser flagrado num ato de adultério. O que você acha que acontece com a igreja? Um strike. O governo está sobre os seus ombros, a autoridade está sobre os seus ombros, o poder está sobre os seus ombros.
Por isso eu tenho que andar com o corpo ereto, de cabeça erguida, com dignidade, com santidade, com temor, porque eu estou representando um reino, não meu reino, mas o reino de Deus. Como representante de Deus na terra, como embaixatriz, como embaixador, como geração eleita, raça eleita, povo escolhido e separado por Deus. O que você acha que aconteceu quando Adão, que tinha o governo, Adão tinha o governo, Adão tinha o poder, Adão tinha autoridade, mas quando ele peca, Adão trouxe maldição para a terra. Hoje, o mundo traz essas coisas que estão por aí, por causa da queda do Adão. A maldição entrou na terra. A terra foi amaldiçoada por causa da queda de alguém que tinha a autoridade e o governo. Paizão, varão, homem, você é o governo, você tem autoridade. Não falha, você não pode falhar. Você não pode falhar. Você tem que dizer como aquele que recebeu 10 minas: Senhor, só me confiou 10 minas, 10 talentos. Eu estou trabalhando para multiplicar. Eu estou semeando. E quem semeia vai colher da mesma natureza da semente. Amém? Amém, amém? Agora, quando você obedece, você também atrai a bênção. Quando você obedece e dá uma palavra para alguém, você é abençoado, porque você é o portador da bênção. Por que você acha que as viúvas do passado procuravam os profetas para resolver o problema de comida, de dinheiro? Você sempre vai ter a unção que você respeita, você vai ter a autoridade que você respeita. E as pessoas serão abençoadas quando você falar no nome de Jesus. Quantos estão por aí se perdendo? Seu vizinho, seu amigo, estão se perdendo. E a gente tem a resposta para isso. Você é a resposta. Eu não entendi, pastor. Você é a resposta. Você é a resposta para essa igreja, para essa cidade, para esse estado, para esse país. Você é a resposta. Mas a gente tem dificuldade de entender isso, porque a gente está longe da graça do conhecimento. Estamos só no pé do monte, igual a multidão, mas o Moisés subiu, estava lá no cume do monte, recebendo a plenitude do poder de Deus, da glória de Deus. Ele estava lá, mas a população não subia, só Moisés. A gente tem mania de ficar vendo as pessoas prosperando, crescendo, se despontando, e a gente só fica olhando. Nós não somos como a Mical. O que é isso, pastor? O que tem a ver a Mical? Porque Davi chegou na cidade pulando, cantando, tirou as vestes reais e celebrando, pulando, cantando. A mulher disse assim: que coisa ridícula. Isso é papel de rei? Enquanto um está celebrando, cheio da graça, do favor de Deus, do poder de Deus, ele tinha celebrado com o povo, ele tinha repartido os despojos, ele tinha dado pão para todo mundo, e o que sobrou, vai, cada um leva a sua parte. Ele estava feliz da vida. Chega em casa, a mulher bicuda, iracunda, mal-humorada, bonito, né, rei? Isso é papel de rei? Você investe reais pelas essas servas aí? Você sabe o que aconteceu com ela, né? Sim? O que aconteceu com a Mical? Ficou estéril.
A obediência traz a bênção. Eu vou repetir. A obediência traz a bênção. Obedeça. O Papai do Céu mandou você falar para alguém, vai e fala. Porque se essa pessoa te ouvir, você vai ser o portador de uma bênção, e a pessoa vai ser abençoada. Obedeça. Seja um canal de bênção. Seja uma referência por onde quer que você passar, porque Daniel foi uma referência na Babilônia. Mesmo no cativeiro, Daniel era uma referência. Neemias era uma referência para restaurar o templo de Jerusalém. José, mesmo sendo vendido como escravo, prisioneiro, ele era uma referência. E José abençoou a nação do Egito. Você entende isso? Esteja debaixo da obediência. Mas tem gente que tem um espírito de rebeldia, espírito de Jezabel. Ah, pastor, o homem tem espírito de Jezabel? Tem. Espírito de teimosia, de desobediência, de falta de temor. E aí Deus não opera. Aí fica aquele crente, é o mesmo crente, a mesma coisa, na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas... Misericórdia, Jesus. Você tem que evoluir, filho. Você tem que mudar de fase. Você tem que olhar para frente, você tem que avançar. Então, quando Deus manda você falar, fala, porque a pessoa que você falar vai ser abençoada em nome de Jesus. Então, quem tem a unção e tem um chamado é responsável, porque o governo está sob os seus ombros. Você representa o reino. Está ouvindo, igreja? Como é que a igreja nasceu? Vai, como é que a igreja nasceu? No dia de Pentecoste, a casa de fogo encheu. Como é que é? É isso? Foi Deus que mandou o vento, e o vento obedeceu. É isso? A igreja nasceu no fogo, a igreja nasceu com revelação, a igreja nasceu com o poder do Espírito Santo, a igreja nasceu sendo batizada em línguas. E profetizavam. Sabia? O negócio é tão violento que Cornélio era um centurião romano, teve uma revelação, manda chamar Paulo, está na cidade de Jope, está lá, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Manda chamar, ele vai lá e chama. Atos capítulo 10. E Pedro está orando. Eu já falei isso aqui, mas eu tenho que falar isso para vocês. O que é você está no centro da vontade de Deus, Deus te dá a revelação, você faz. Pedro está orando, aí de repente veio um lençol, desceu um lençol com um monte de quadrúpede, répteis, animais que para o judeu era imundo. Ele ouviu a voz: pega, mata e come. Ele disse: eu não vou comer não, isso é imundo. E Deus fala: não fala que é imundo aquilo que o Senhor santificou e purificou. Ah, pastor, mas isso aí é um enigma? Sim. Ele não entendeu aquilo, mas ficou nítido. O Espírito Santo revelou para ele: pega, mata e come. Vou comer isso não, isso aí é sujo. E segundo os princípios éticos e morais e religiosos dos judeus, não podemos comer esse negócio. Aí Deus fala para o centurião, ele manda buscar, e Pedro vai. Resumindo, Pedro chega lá. Você me mandou chamar? Eu estava aqui no meu momento de reflexão, não sendo judeu, sou gentio, para vocês eu sou imundo,
pela sua religião não presto. Mas eu estava no meu momento de oração e Deus assim, manda chamar o Pedro, o sobrenome Simão, está lá na casa do Simão Curtidor, está lá em Jope, manda chamar. Aí eu mandei o meu secretário lá, quero saber o que você tem para mim, o que você tem para me falar? Aí Pedro começa a falar do amor de Deus, começa a falar de Jesus. Pedro está começando a falar e ele vai falando, Pedro está obedecendo a voz de Deus, e quando Pedro obedece a voz de Deus, alguém é abençoado. Quando você obedece a voz de Deus, você abençoa e é abençoado. E Pedro começa a falar. De repente, o centurião recebeu o poder do alto, a mulher dele, o criado dele, a família dele, os vizinhos dele, todo mundo que estava na casa dele começou a profetizar, começou a falar em outras línguas. Quando você obedece, quando você fala o que Deus manda você fazer, você abençoa a vida das pessoas. Muitos estão por aí a perder e eu aqui sem nada a fazer. Ó Pai, abra o meu coração. Está entendendo? Diga amém. Livro de Atos, capítulo 19, versos 5 e 6. Estou achando que eu estou num seminário, né? A gente está na igreja, que tem horário, né? Está mentindo, né? Atos 19, versos 5 e 6. Paulo vai a Éfeso e chega lá e encontra 12 diáconos, 12 homens. E Paulo diz assim para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Ele diz assim: o que é isso? Nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: em que vocês foram batizados? Olha, nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo explica: olha, vocês foram batizados com o batismo de arrependimento. Mas eu não estou falando desse batismo, eu estou falando do batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. Começaram a profetizar, e Paulo pega esses 12 homens, faz deles discípulos. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? É uma questão de sobrevivência. Vou repetir. Por que você precisa do Espírito Santo? É uma questão de sobrevivência. Você não sobrevive sem o Espírito Santo. Você não sobrevive sem o Espírito Santo. Aí você vai procurar refúgios em outros lugares. Na ideologia, na filosofia, nas drogas, na prostituição, porque há um buraco na sua alma inominável que só a presença de Deus pode preencher. E o vazio, o buraco, a cratera que está no coração do homem é do tamanho de Deus. Uau! Mas Deus é grande, pastor, o buraco também é grande, que nada pode satisfazer, nada pode preencher. Mas quando o poder de Deus desce na nossa vida, essa lacuna é preenchida. Eu não preciso disso, nem preciso daquilo, nada me falta. Ele é suficientemente capaz de cuidar de mim, de me dirigir, de me orientar, de me ensinar, de dizer: calma, filho, sua vez vai chegar, sua hora vai chegar, sua bênção vai chegar. Calma, filho. A gente vive nos dois reinos. Tem o reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus e o reino de Satanás. Mas ele é um reino fracassado, derrotado, porque Jesus já o venceu pelo sacrifício da cruz. Eu falei um negócio aqui acho que foi domingo passado, quando eu falei sobre que tinha uma guerra no céu. Como que vai ter guerra no céu? Como ter guerra, uma batalha, uma luta na capital do amor? Falei, foi domingo? Acho que sim. Aí você vai lá no livro de Apocalipse capítulo 12, que tem uma guerra
contra um dragão, Satanás. Aí vem a pergunta: mas pastor, por que teve uma guerra no céu? Por causa da rebelião? Não, porque o texto seguinte diz que Satanás é acusador dos nossos irmãos. Satanás o tempo todo fica te acusando. Você não percebe. Por que você não percebe? Porque está numa outra dimensão. Por que você não percebe? Porque essas coisas são espirituais. E o que controla o cosmos, o que controla o universo, não é essa terrinha aqui, esse planetinha do tamanho do ovo de pombo. Isso aqui não é nada em comparação ao universo e outros planetas. Estão ouvindo? E a gente fica impressionado com essas coisinhas aqui. Não se esqueça, você está aqui só por um período probatório, é temporário. Passa de fase em nome de Jesus, passa na prova, filho, em nome de Jesus. Você está sendo provado aqui, passa na prova. Se você não tirar um 10, pelo menos tira um 9. Mas passa na prova. Porque tudo começou lá, é transitório, vamos voltar para lá, é do céu ao céu, o caminho da salvação. E Satanás é o seu acusador, o meu acusador o tempo todo. É só você pegar o livro de Jó, capítulo 1, Jó está orando. Quem estava lá do lado de Jó? Quem estava lá do lado de Jó? Ele orando, falando com Deus. Satanás estava lá. E Deus disse: ei, aí, hein, cacará. Gudizinho. Você vê como é que o meu servo Jó é fiel? O cara é rico, tem dinheiro, tem gado, tem ovelha, tem camelo, tem jumento, tem boi, tem terra, tem criado. É claro que ele te ama. Me dê uma chance. Deixa eu colocar a mão nele. Quantas vezes Satanás colocou a mão na sua casa e você não percebeu? Quantas vezes Satanás colocou a mão no seu casamento e você não percebeu? E ele só não foi currado por causa da graça. Toca. Mas a vida dele não. E você sabe o que aconteceu? De cara, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 boi. Perguntar ao tenor quanto vale 1.000 boi. 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, depende do boi. Imagina, de uma vez, perdeu tudo. Aí o secretário chega: Jó, vem os inimigos e levou seu gado, e aí veio fogo, queimou tudo, morreu só 7.000 ovelhas, morreu todos os bois, morreu todos os jumentos, todos os camelos, morreu tudo. O meu Deus me deu, o meu Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quando você tem a presença, filho, pode arrancar tudo de você e dizer: eu não estou nem aí, eu só não quero perder a presença. Acabou de receber a notícia, chega mais uma: Jó, os seus filhos estavam numa festa lá, todos eles, suas filhas e seus filhos, desabou a casa, morreu todos eles de uma vez só. Agora ele vai xingar, quer ver? Agora ele vai lamentar, agora ele vai lamuriar. Os filhos eram do Senhor. Deus me deu, deixou. Aí Deus: está vendo, Satanás, como é que ele é fiel? Claro. E tem saúde. Ontem eu encontrei um camarada em Palmas, me mostrou a foto dele. Ele disse que era eu há 6 meses atrás.
pele e osso. E disse: eu estava com câncer no intestino. Eu que tinha visto essa foto de uma outra pessoa aqui. Você sabe quem? Pele e osso. E disse: mas Deus restaurou a minha saúde. Eu pedi oração em todas as igrejas, os irmãos oraram por mim em todos os lugares. E estou curado para a glória de Deus. Ele é saudável. Me dê uma chance, deixa eu pôr a mão na saúde dele. Você vai ver como é que ele vai virar as costas do senhor. Vai pôr para ver. Deixa eu acelerar. A doença veio de tal maneira, uma lepra, fedido, rolava na cinza, raspava as feridas com caco de telha e rolava de dor. E a mulher disse assim: eita rapaz, por que você não amaldiçoou esse teu Deus e morre, seu traste? Você não está vendo que Deus abandonou você, não, traste? Nem os empregados queriam ficar perto dele. Os amigos foram lá para dar uma palavra de consolo, ficaram 7 dias só olhando assim, como falar nada para ele não, cara, não tem palavra para dar para ele não. E quando abriram a boca disseram assim: rapaz, você pecou demais, hein? Tanta tragédia de uma vez só, numa pessoa só, é porque você deve ter cometido um erro muito grave. Satanás é mestre em acusar. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, tudo é do Mestre. Eu não sou nada, você não é nada, você não tem nada, você que é forte, você que é saudável, a idade vai chegar, a doença está amarrado, vai chegar, meu filho, não tem como escapar disso não, e a morte vai chegar. Aí você tem que cantar: a minha vida é do Mestre. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas ele pediu para Deus riscar até o dia que ele nasceu. Então talvez seja essa a razão de fevereiro ter só 28 dias. Brincadeira, nada a ver uma coisa com outra, tá bom? E aí, filho? Se Deus tirar o que você tem, se é que você tem, misericórdia, pastor, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua atitude? Se Deus tirar o que você ama, que você idolatra, que você é apaixonado, qual será a sua reação? Deus não deveria ter feito isso comigo. Quem é tu, pobre vivente, miserável, segue nu? Quem és tu para dizer o que o Senhor tem que fazer? Deus é Deus, Deus é Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. E Ele continua sendo Deus. E sempre será Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deus restaurou a saúde de Jó, deu os bens em dobro para ele. Então, obedeça, fique debaixo da bênção, fique debaixo do governo de Deus. Seja um homem, seja uma mulher que tenha referência. Eu sou uma referência na minha casa é abençoada porque eu sou obediente, a minha família é abençoada porque eu sou obediente, e pelo fato de obedecer ao Senhor, a minha casa será alcançada e a minha família verá a glória de Deus. Mas eu não sei se eu sou a referência. A minha família me olha assim: ele, esquece o que você foi até agora, porque a partir de hoje Deus pode mudar a sua história. Eu quero ser uma referência, pastor. Eu quero ser um homem de valor. Eu quero ser uma mulher de valor. Eu quero ser uma referência na minha casa,
no meu trabalho, no meu emprego. Eu quero ser uma referência, pastor. Deus pode fazer isso na sua vida. Mas obedeça. Amém, 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 amém. Satanás veio para derramar, matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha. Nós estávamos perdidos, desesperados, sem saber para onde ir. Aí no livro de Lucas, capítulo 19, 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos. Lá em Minas fala sem eira e sem beira, sem rumo e sem direção. Mas Jesus veio nos resgatar. O Adão pecou, trouxe maldição para a terra, trouxe distanciamento de Deus, mas Jesus veio para nos ligar de novo. Jesus veio para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que a gente tenha acesso de novo ao Pai. Adão tinha plena comunhão com Deus lá no Éden, perdeu. Mas Jesus veio para que a gente volte a ter essa comunhão com o Pai. Amém, filhos? Amém, 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 amém. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Primeira João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Está derrotado. Satanás está derrotado em nome de Jesus. Satanás está derrotado. Fica de pé, para você não dormir. A igreja hoje está vivendo uma nova geração e uma porção dobrada. Deus quer dar uma porção dobrada para você. Deus quer dar uma porção dobrada para mim. E nós recebemos isso em nome de Jesus. Por que eu preciso de uma porção dobrada, pastor? Porque eu tenho limitações. Eliseu disse assim para Elias: olha, para fazer o que o senhor faz, eu preciso de porção dobrada. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14, porção dobrada. Eu quero porção dobrada, eu quero porção dobrada. Aí você vai dizer assim: mas é muito abusado. Não, é muita humildade. Eu tenho humildade para dizer assim: se tem alguém improvável para pregar o evangelho, sou eu. Se tem alguém que não tem nenhum perfil para ser pregador, sou eu. Mas Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que Ele chama. E é por isso que a gente está aqui para aprender. Amém, filhos? Amém, filhos? Eu acredito em milagres, espero que você acredite em milagres, porque Deus, nós servimos é Deus de milagres. Milagre significa o que, pastor? Milagre significa crer. Não só esperar, mas avançar. Milagre não significa apenas crer, não só esperar, mas avançar. Eu já estou indo, porque o meu milagre vai acontecer, meu milagre vai chegar, eu vou chegar, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Jesus fez discípulos, ensinou para eles, para que eles pudessem ensinar para outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Um líder que busca Deus tem o governo de Deus. Você é um governador nessa terra. Você é um profeta nessa terra. Você é um sacerdote nessa terra. Há um poder sobrenatural. Há o extraordinário de Deus à sua disposição, à nossa disposição. E nós cremos e vamos avançar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor pela palavra que nós ouvimos. Nos ajuda, Senhor, a conquistar tudo aquilo que nos é por direito. Nós não queremos conquistar simplesmente para nos vangloriarmos,
para achar que nós somos capazes. Não mesmo, Senhor. Nós queremos só te servir mais, porque quanto mais nós te servirmos, mais os céus estarão abertos, mais a sua presença será real nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a te servir, a te obedecer e estar sempre debaixo do teu governo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.